Deus é o dono do lugar, acabou os culachos. Hoje a gente vai conversar sobre organização, né, de casas, né? Doutor Henrique? Vai falar tudo pra mim. É interessante. Tudo pra mim. Ah, tá, porque você vai se identificar. Não, na verdade é uma entrevista que te interessa. O calçado vai calçar certo. Ainda vou sofrendo antes de ouvir. É uma entrevista que te interessa. Muito. Exatamente. Então você vai sair daqui com conhecimento enriquecedor depois desse podcast. Né? E hoje também nós estamos trazendo pela primeira vez como entrevistadora a Lili Fortunato. É isso aí, galera. Obrigado. Aceito esse desafio aqui que me propôs agora. E estamos aqui hoje para entrevistar a nossa excelentíssima Dagmar da Hora. Gente, ela começou a falar aqui, a gente já começamos a se identificar e falar: é disso que eu preciso, é disso que eu quero, e é isso que eu vou fazer da minha vida aqui por diante. Então, fala um pouquinho aí do seu trabalho aí, como é que funciona tudo pra gente. Então, o meu trabalho é de organização, né? Personal Organizer significa organizadora personalizada. Ou seja, a sua organização vai ser diferente da dela, vai ser diferente da dele. Cada um tem uma... É personalizado mesmo, é o seu jeitinho. Então, a organização, ela cria um sistema, né? A gente tem uma técnica, a gente cria um sistema que a bagunça não volta. Você consegue se encaixar, né, naquele sistema que a bagunça não vai voltar. Você não vai mais se estressar com bagunça. Veio. Beleza. Veio que Cássio da Maria. Já tem gente se identificando. É o que precisamos, né? Até porque teve uma vez também que eu vi, não sei aonde, não sei se foi no Instagram, ou se foi alguém que passou para mim e perguntou, que para a gente poder fazer alguma coisa tem que estar tudo organizado. Sim. Porque se a casa, se a mesa onde que a gente estiver não estiver organizado, no caso mais na nossa casa, a gente não consegue se conectar em algo que a gente está querendo muito. Às vezes está querendo fazer uma prova para uma faculdade, por um teste, alguma coisa, a tua casa está tão desorganizada que você não consegue... Fica inquieta com aquilo, aquilo Fica incomoda inquieta com aquilo. e você não consegue. É tipo assim, você não vai dormir enquanto não lava a louça. Isso aí. Isso. A organização, ela tem isso. A bagunça, ela tem um peso muito grande, né? Até assim, justifica até o lado espiritual, que onde tem bagunça, você não consegue ficar bem. Você não dorme direito, você não come direito, você não vive direito. Verdade. Porque vai estar sempre aquele bichinho ali te incomodando. Né? Então, onde entra a organização, é como você falou. É um empreendimento. Não adianta você querer abrir uma empresa, você querer trabalhar fora, se você não domina, se você não tem o controle da sua casa. Porque organizando a sua casa, que você sabe onde aqui é mais baixo, onde aqui é mais alto, onde é mais problemático, onde é menos problemático, onde você organiza finanças, né? Para onde vai o dinheiro da casa. Tem que ter uma organização para isso. É para pagar a conta, é para fazer as compras, será que as crianças podem fazer inglês? E não sei o que tem. Você organiza tudo. Quando você organiza a sua casa, você tem toda a sua vida organizada. Não adianta você querer empreender lá fora, a sua casa tem que estar organizada primeiro. Porque assim, igual quando a gente quer fazer faxina, aí a gente limpa tudo e fica assim, ai, que paz, agora sim, Exatamente. né? Exatamente. É desse jeito mesmo. E assim, o que me chamou mais atenção é que tem gente que não sabe o que está passando, às vezes sente essa inquietação, não sabe de onde está vindo, às vezes fala, tô agoniada com alguma coisa, tô agoniada com alguma coisa. Às vezes é aquele sapato que não está no lugar, e assim, eu tô falando aqui porque parece que para mim já caiu a ficha, mas tem gente que ainda não caiu a ficha, aí não sabe de onde está vindo esse estresse todo. Exatamente. E pode ser daí, né? Mais ou menos por aí. É daí. Assim, o estresse já começa muito cedo. Vamos lá. Para quem tem filhos, e essas crianças estudam de manhã, já vê tem aquela coisa corriqueira de filme, sabe aquela correria e cadê o uniforme, e vai fazer lanche, cadê a meia, cadê o sapato? Você perde muito tempo procurando meia, sapato, mochila, e tá atrasado. E parece que a gente tem uma cultura de que tá atrasado é legal, é bonito, é sinal que você tem 1001 tarefas e aquilo é legal. Chique. É chique. Não é. É Não chique vamos chegar atrasado. romantizar isso porque não é. Porque fica aquela coisa assim, aquele caos. Você já começa o dia no caos. Cansado. Com Já estresse, começa cansado. E isso, você estressa as crianças, e quem tem pet, estressa o pet, o cachorro fica latindo pra cima e pra baixo, que vê aquela agonia, aquela agitação. Menina, mas você vai parece trabalhar, que ela tá vivendo lá em casa. Parece que ela tá vivendo lá em casa. Aí, assim, se você vê a sequência, você já sai correndo, porque você tem uma reunião, você tem uma coisa para fazer, você esqueceu um documento, você esqueceu uma chave, aí você tem que voltar para casa, e o dia já começa caótico. Aí você já está no trânsito, ou na condução, ou dirigindo, já
Você nem processou aquela bagunça, já vem outra bagunça de trabalho, não sei o que tem, você está estressado, estresse no trânsito, você já chega no determinado lugar, Exatamente isso, gente. Isso assim, as primeiras horas da manhã. Né? Aí até a hora do almoço, até no que tem, até o final, você chega em casa, você encontra aquela mesma bagunça que você deixou. Porque eu sempre falo, gente, a casa, a estrutura, a casa é o lugar que te abraça quando você chega da rua. A rua ela pode ser caótica, ela vai ser. Verdade. Mas a sua casa te abraça e te fala assim, você chegou, tá tudo bem, você tá em casa protegido e tal. Mas quando essa casa tá bagunçada, a casa não diz isso para você. Ó, É verdade. você voltou pro caos. Aí você começa tudo de novo pro jantar, e aquele estresse, aquela coisa toda. Aí chega na hora de dormir, você consegue dormir? Não. Talvez você já tá trabalhando, porque eu não fiz isso, tem que fazer Aí isso. você tá no celular. E onde que eu botei aquilo mesmo? E isso? E o seu subconsciente sabe que o dia seguinte vai começar da mesma forma, estressante. Então você já dorme com aquilo, quando você dorme já do estresse. Aí você já vai buscar um medicamento para dormir, você já se entope de remédio, você já tá briga com o marido, já vai dormir chateado com as crianças e grita e fica aquele caos, realmente, aquela confusão. Gritaria, correria, não sei o que, cada bagunça. Gente, faz todo sentido isso. Eu ia perguntar o seguinte, qual é a origem dessa profissão? Como é que tu chegou a isso? O que te levou a chegar? E como é que as pessoas se identificam, né? E você imagina, por exemplo, Cássia da Maria sendo uma personal organizer. Ela já cruzou. Não, eu preciso dela na minha vida. É mais ou menos isso mesmo. É um socorro. É um socorro. Mas é exatamente o que ela Salva falou. vidas, tá, gente? Salva casamento. Essa profissão apareceu nos Estados Unidos, né? Ela é muito fluente lá nos Estados Unidos, de ter uma organizadora profissional para as pessoas, que lá o consumo é muito maior, né? Porque as lojas de departamento nos Estados Unidos são mais baratas, então eles conseguem comprar bastante coisa com um preço bem acessível. Então eles começam a estocar coisas de repente. Eles têm muita coisa nos armários. Por isso que existe até a cultura de ter os boxes, né? Aqueles lugares que você coloca coisa que não serve para ele naquele momento. Exatamente. Então eles compram muita coisa porque eles têm esse acesso a comprar, até coisa de qualidade, num preço bem bacana, então eles começam a comprar, e daqui a pouco você não tem mais onde guardar, você já não administra mais aquilo. Como eu falei, o guarda-roupa já não fecha. E se fecha quando abre, é um deslizamento. Eu não sei se alguém em casa aí está se identificando com tudo isso que ela está falando. Mas eis aqui uma solução aqui para vocês aqui, ó, gente. Exatamente. Então, essa profissão acabou chegando no Brasil. Muitos brasileiros conheceram naqueles programas de acumuladores compulsivos. Eu gosto de ver. Sim, tem toda uma equipe, inclusive uma personal organizer. Inclusive, ela é uma das últimas a entrar. Ela organiza tudo aquilo que fica na casa, que muita coisa é até retirada, né? Então, muitos aqui no Brasil começaram a conhecer a profissão de personal organizer assistindo esses programas de acumuladores compulsivos. E como é que eu entrei nessa vida? Eu sou da área da enfermagem, né? Mais de 20 anos na área da enfermagem. E um dia eu estava trabalhando na enfermagem, estava passando na TV o programa da Ana Maria Braga falando sobre vários tipos de personal que tinha, né, no Brasil. E eu já estava meio cansada da enfermagem já. Muitas noites mal dormidas, né? Cansada demais, cheia de varizes e tal. Eu queria continuar trabalhando de uma forma mais leve, que eu ficasse final de semana em casa, dormisse toda noite na minha casa e tal. Aí estava falando lá no programa da Ana Maria, tem personal cooker, personal trainer, personal stylist e personal organizer. Eu assim, achei interessantíssimo. Mas assim, gente, é sério que alguém paga para organizar a casa? Porque, né? É muito invasivo você mexer no guarda-roupa das pessoas, né? Que o guarda-roupa é uma coisa muito íntima. Sim, né? Aí que estão suas roupas, suas histórias, suas intimidades, suas memórias estão todas ali. E assim, e as pessoas pagam por isso, né? Como assim? A matéria parou, acabou, fui pro telefone, personal organizer. Aí eu vi o mundo que tinha na organização que a gente não sabia. O mercado, né? O mercado. Legal. E aquilo assim, eu já me apaixonei porque a enfermagem me ensinou a ser organizada, porque você tem horários de medicamento, você tem todo um protocolos para seguir na enfermagem que precisa de organização. Então, eu já era organizada do meu jeito. Sabe, eu vi que no curso eu conheci técnicas realmente para você organizar a casa de pessoas que você nunca viu na vida.
né? E aquilo fez Gente, todo muito sentido. interessante. E as pessoas começaram a se identificar, porque assim, eu me formei, né? Estudei, me formei, era o que eu queria, tal, super me identifiquei. E eu disse, mas como é que eu vou mostrar para as pessoas agora que eu sou personal organizer? Né? Aí no encontro que teve, no evento que teve, que a minha professora fez aqui no Rio, e a gente encontrou várias alunas do mundo inteiro e tal, e elas falando lá no Instagram. Aí elas me perguntaram, e Dag, você tem Instagram? Eu falei, não. Ah, mas tem que ter para vender seu trabalho. Eu disse, mas tem? Né? Porque assim, ninguém te ensina a Tudo tá empreender no na marketing escola. digital. Verdade. Não tem, mas tem que ter Instagram, sabe, gente? Mas eu não gosto de Instagram, não gosto de me mostrar, tal, sou muito reservada. Ela, olha, sem Instagram você não vai vender, não. Como é que as pessoas vão saber o que é que você faz? Batendo de porta em porta? Aí eu, tá bom, fiz o Instagram, não sabia nada. Tem rede social que eu tinha no Facebook, que você posta uma comida, uma foto com a família e acabou. Não estava vendendo. Aí eu entrei pro Instagram e comecei lá no passo a passo, sozinha. Aí vinha tem que botar hashtag. Ai, tem que fazer assim. Ai, meu Deus. Aí comecei a fazer vídeo. Aí os meus primeiros vídeos, quem falando no Instagram, os primeiros eu faço vídeo assim. Cabeça baixa, falando baixo, assim, era muito novo para mim, né? Sim, sim. Aí tá, aí você começa a lidar com as críticas, que uma vez que você tá na rede, todo mundo vê. Botou a cara, todo mundo é fala. verdade. Ah, você tá querendo exibir sua casa? Falei, não, porque eu só mostro uma parede do quarto. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Aí você assim, gente, então acho que isso não é pra mim, né? Porque tanta crítica, né? Mas daqui a pouco vem no privado. Adorei aquela dica que você deu da Dora. Adoro isso. A gente tava Adorei falando sobre isso. isso, né? Eu teve um dia que eu ensinei a fazer uma florzinha de xícaras para quem tem um joguinho de 4. É sobre isso, gente. A menina me chamou no privado. Eu adorei, porque eu tenho um monte de joguinho de 4 xícaras e não tinha onde colocar e eu não queria dar, porque foi presente de casamento, minha mãe deu, minha avó deu. Você deu uma dica que salvou meu armário. Ela tirou foto, mostrou para mim toda nova. Top. Mas, gente, se fez sentido para uma, deve fazer sentido para mais, né? Isso aí. Aí eu comecei a fazer, aí acabou, fui embora. Vídeo, direto. Aí teve um outro evento que a minha professora fez em São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu era famosa e não sabia. Porque quando você começa a colocar, postar lá nas hashtags personal organizer, você chama mais personal organizer para... Então, muitas me viam no vídeo, me seguiam. Você nem sabia. Eu não sabia, né? Que legal. Algumas eu seguia de volta, porque eu conhecia de um grupo ou outro, e a maioria não. Você não é tag do vídeo? Ah, é a tag do vídeo. Porque assim... Adoro. Olha o poder. Gente, Olha rede o social poder tem que- poder. Tem. Olha o E poder aquilo que que o assim, marketing tem. gente, as pessoas me conhecem. Então, assim, se elas que são da mesma área estão vendo meus vídeos e estão gostando, então já é aquela coisa assim, aquelas pessoas que me criticaram já perderam completamente Já foi. a voz para mim. Assim, então é isso que eu tenho que fazer. Eu vou vender o meu trabalho. Aí começou aquela outra coisa. Ah, mas você só trabalha para artista e para gente rica? Aí já começou a grilar na minha cabeça. Eu assim, pois é. E agora? E as pessoas que não podem pagar um serviço de organização? Né, que eu quero trabalhar aqui na Baixada, que eu moro aqui. Aí, assim, bom, quem não pode pagar meu serviço, pode ver minha dica e de repente fazer em casa. Porque o meu propósito é que você se Ajudando. organize, não precisa eu estar lá. Aí eu comecei, vamos dobrar cueca, vamos dobrar calcinha, vamos dobrar roupa das crianças, vamos dobrar t-shirt, vamos dobrar Tem que passar na calça. casa também. É impressionante como todo mundo se identifica. É. Ou seja, aqui somos em 5. Se identificou também aí? Claro. Ou seja, não tem como esse seu produto não ser rentável. Desligou. Porque todo mundo se identificou. Sim. Verdade. Uns talvez não pode procurar, outros talvez não, mas todo mundo se identificou. Isso foi o mais interessante. Ela vai na doce, ela vai na ferida. Certinho. Sabe? Ela foi Exatamente. falando, eu... meu Deus. Mas Isso é é. impressionante isso. E o mais interessante também de tudo é que às vezes as pessoas falam assim, o que eu vou fazer para arrumar dinheiro? Olha aí. Verdade. Olha essa profissão, né? Que é uma profissão Sim, é uma profissão. que ela descobriu vendo na TV. Vendo TV. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, quando a gente para poder observar alguma coisa, vamos observar com uma visão de águia, sabe? Sim. E olhar as Que coisas. eu vi é a questão, eu sou muito disso. Ela não fugiu, ela continuou não fugindo
do propósito, que é cuidar das pessoas. Foi a mesma coisa que Exatamente. né, de empreender. Eu- Às vezes fica assim, vou mudar de profissão, porque Eu tem acho nada a ver, que mas não, continua Eu acho bom. que esse assunto tem margem para mais coisas. Tem. Você está convidado para participar de novo. Tem mesmo. Mas eu quero saber o seguinte, até para a galera, para ficar um spoiler para a próxima participação sua. Como é que está a questão financeira? É uma boa para as pessoas? O mercado hoje, a gente entende que, pelo que você falou aqui, são 4 pessoas que estão aqui dentro que precisam do teu serviço. Sim. Talvez aí a questão de o que você tem a oferecer, será que cabe no meu bolso? Será que faz sentido? Aí é uma outra pergunta. Mas aí também é uma coisa que você também, o profissional vai também ter vamos dizer, os mecanismos para driblar a objeção. Sim. Então, depois você vai treinar para você. Então, se você quer trabalhar com uma baixa renda, ou média renda, ou alta renda, você vai ter um posicionamento, né? Para poder lidar com cada um dos públicos. Exatamente. Mas como é que está o mercado? Como é que está os valores? Em média, quanto que pode ganhar? Olha, o mercado, ele é, como eu falei para ela, as pessoas entendem que precisa de organização e me chamam. Então, a pessoa primeiro precisa entender. Esse mercado, ele está até bem grande. É um mercado bem grande. Mas aquilo que eu falei, existem vários tipos de público. Então, assim, até uma coisa que a gente conversa muito entre a gente mesmo. Tem o público AAA, aí tem o A, tem o B, o B1, o B2, o B3, tem o C e tem o D. Tem público para todo mundo. Tá? E aquilo, como eu falei, eu quero vir trabalhar mais para a Baixada. Né? Porque tem muitas colegas minhas que já atuam na Zona Sul, que já atuam na Zona Norte, Barra, Recreio e tal. E tirar, a gente tem que entender que a organização é personalizada. Então, como eu falei, a sua vai ser diferente da dela, que vai ser diferente da outra, do outro e tal, tudo bem. E eu quero trazer a organização para a Baixada. Eu quero tirar essa coisa de que a organização é só para artista, é frescura, é besteira, essa coisa de quem tem dinheiro. Não, todo mundo precisa. Eu já provei por A mais B que a organização ela é necessária na sua casa. Aquele estresse que eu falei de manhã, de criança para escola, para você trabalhar. Então, assim, o mercado é bom? É. Então, você tem que se qualificar para ele. Ou seja, eu me qualifico para o cliente A e eu me qualifico para o cliente C. Quando você se qualifica, o mercado está aberto para você. Mas é aquilo também, gente. Empreender é trabalhar. Ser empresário, ser o dono, é trabalhar mesmo. Isso aí é Mexer a fundamental. camisa, eu empresa. Quantos anos você está nesse ramo já? 5 anos. Já está trabalhando em 5 anos? 5 anos. É que eu só descobri isso, não tem pouco tempo. Eu descobri. Salário. Não, Não, é porque ela está tá dando consolidado. Está consolidado. Sim. Maravilha. Tem que ir no nosso evento lá. Com Deixa eu te fazer uma certeza, pergunta. Uma curiosidade que me bateu aqui agora. Quem não pode acessar você, tipo assim, mora em um outro lugar e quer saber desse tipo de trabalho e talvez até mesmo ensinar para alguém que trabalha com ela em casa, tipo assim, como eu vi na área da diária, uma pessoa, uma patroa me dá um curso desse, então me fornece um acesso a você. E como é que a gente pode chegar até você através do marketing digital? Tipo assim, se você tem um curso que dá para você poder a gente comprar na plataforma ou ainda não. Se não, é um caso a pensar, né? Porque... É um caso a pensar. Eu não pensei nisso antes, eu queria muito mão na massa. Eu gosto muito de mão na massa. Eu gosto de estar lá, de sentir como é que é a sua casa e poder sentar, estudar e te dar. Mas tem assim, tem e-books, eu dou consultoria. Só que assim, eu estou entrando para essas coisas de curso agora. Eu queria mais me consolidar no mercado primeiro, aprender o mão na massa, falar muito para depois chegar no passar por todos os estágios, né? Passar por todos os estágios. Beleza. Para aí agora eu chegar, sentar e fazer aquele curso bem completo para poder oferecer. Então, dando aquela câmera ali, você vai primeiro dar uma dica de ouro e depois falar como é que faz para te achar. Ó, gente, dica de ouro. Tá? Todo mundo pode e deve ter a casa organizada, independente do tipo de casa que você tem. Tá? E assim, independente do tipo de guarda-roupa que você tem. Ou você conseguiu fazer aquele planejado maravilhoso, ou é aquele 3 portas da Casa Bahia, ou aquele 2 portas que serve para tudo. Vai ser organizado. Como?
Pega uma prateleira de cada vez ou uma gaveta de cada vez. Bota tudo em cima da cama, aquele choque de ordem. Tira tudo, bota em cima da cama. Limpa lá a sua gaveta, limpa lá a sua prateleira e separa. Isso aqui não dá mais em mim, isso aqui já não faz mais sentido para mim. Separa, doa, ajuda outra pessoa. Ah, isso aqui precisa de um conserto, precisa dar um remendinho, botar um botão, um elástico, alguma coisa. Separa e para consertar. O que ficou que você realmente usa, dobra direitinho e guarda. Já está organizado. Isso aí. Bem Quando básico, você tira simples. aquilo que você já não usa, já não tem mais aquele volume todo. Você já vê exatamente o que você tem e, consequentemente, você vai usar. Já está organizado. Uma gaveta por dia. Arrasou. O interessante é começar, gente. É Vamos começar. começar ali com aquela baguncinha que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Não, já tô seguindo ela aqui, né? Vou dar uma dica lá, já tô É seguindo verdade, ela aqui, já vou exatamente. começar assim, depois a gente conversa. Já deu o telefone? Deu o telefone? Ó, meu Instagram é @daguiora, esse Dag é com 2 Gs, @daguiora Personal Organizer. E eu vou dar também meu WhatsApp, 21 99 677 8055. Maravilha, maravilha. Breve no Monte Web Magazine. Por aí. Sensacional. Gente, obrigado pela participação de vocês. Dá aquele like, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida sobre personal organizer, deixa aqui no comentário. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Numa luta sem vitória sem luta. E tchau, tchau. Tchau. Deus é o dono do lugar, aqui quem fala é Emerson Montanha. Podcast do Pesadão, com a Cássia da Remariz e Lili Fortunato. Fortunato. Eu confundi com a Cássia Fortunato, com a Carla Furtado. Confundi. É muita mulher, pô. Muita mulher. Às vezes, não posso confundir o nome do meu amor. Te amo, aqui tem um presentinho pra você aqui. Tô aqui com o Sérgio Rocha Júnior, professor Sérgio Rocha Júnior, palestrante, professor. E aí, normalmente a gente faz face to face, né? Hoje é diferente, hoje né? tá bonito. Hoje como é que tá? Varia, Ser tá sabatinado por duas craques aqui. Isso aqui começou ontem, começou hoje. Chegou para entrevistar, já botei para entrevistar, já tomou conta. Já tomou conta. Essa aqui já é veterana já na casa. Severina aí. Eu dou que puxar os orelhas depois. Sérgio, prazer estar vendo contigo. Pô, que dificuldade, cara. Obrigado, meu irmão. obrigado, gente. De vou fechar, hein? Desde que eu já tenho um tempo já que tu tava para vir aqui. E a gente, quando tentou fazer a live, não conseguiu, né? Né, cara? A internet Ela caiu. passou mal também a Marta. Montanha faz 200 lives, chegou na minha vez. 251. Filho. Ó, É verdade. tá mesmo. vendo? 251. Pô, a gente tentou, voltou e não conseguiu. Caramba, mas vamos aí. Cara, essa galera aqui da Baixada ainda não conhece você. Então, fala um pouquinho da tua expertise aí. Hoje o papo nosso vai ser sobre o currículo, né? Não vou deixar ele se apresentar. Bom, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você vai assistir esse podcast. Meu nome é Sérgio Rocha, sou professor desde 2012, trabalhando com educação. Sou pedagogo, tenho algumas especialidades e venho nesses 10 anos trabalhando com sala de aula. É o que eu gosto, é minha paixão e é o meu propósito transformar pessoas na sala de aula. Só que aí eu senti um vazio, e conversei muito isso com o Montanha lá atrás, quando as pessoas entravam, faziam o curso, estudava e ia embora. Isso terminava e a gente não tinha aquele pós. Eu não sabia se ele conquistou de fato o emprego dos sonhos, com aquela... Desculpa. É muito doido. Do São Paulo!
Vamos, voltamos. Pega o foco aí de Tá novo. vendo? Pega o foco aí. Pois é. Eu volto e começo de novo. Não, tudo é, meu irmão. Aqui é assim. Jogo do São Paulo, LDU, São Paulo acabou de empatar o jogo. grave desse Empatou no agregado. Acabei de pegar aqui no YouTube e vida que segue. Então, o pós-sala de aula, né? A gente comecei a me preocupar com isso e comecei a trabalhar isso. Então, eu criei uns grupos de emprego e a gente começou a divulgar vaga, junto com alguns colegas, o Montanha fazia parte disso. Na verdade, ele começou com isso, né, Montanha? E virei um especialista em mercado de trabalho, empregabilidade e essa parte de currículo para levar as pessoas, no primeiro momento, para o processo seletivo. Na verdade, foi uma coisa em conjunto. A gente só não sabia que a gente fazia a mesma coisa. Ele já tinha um grupo que ele dava informação ali, de vez em quando tinha alguém de aluno, né? que já mantinha muita informação da própria da base dele ali, né, do transporte, e tinha alguém do teu grupo que mandava informação que Isso. depois eu migrei pro meu. E aí depois você foi fazer outras coisas, não conseguia administrar, passou pra gente, e aí depois a gente acabou se encontrando nessa vibe de, inclusive até da possibilidade de montar uma RH. Chegou a ter uma possibilidade de ter o Monte Web RH. Chegou lá atrás, né? Eu não lembro nem qual o nome que a gente botou, não lembro qual o nome que a gente pensou. Mas era eu, Lara, Mirto, Elisa e ele, a gente foi fazer uma reunião lá. E assim, o propósito foi atingido porque a gente, naquela ocasião, a gente ajudou muita gente e ainda ajuda, né? Hoje eu, com menos força, né? Mas o meu grupo ainda existe. Hoje eu atendo mais ou menos 3.000 pessoas nos meus grupos. Tu acha que tu tem grupo ainda? Eu tenho 1.300 pessoas no grupo. Agora eu estou trabalhando com... Eu assinei com um site que ele faz uma inteligência artificial para reunir as vagas de forma mais fácil. Eu não consigo mais dar conta e eu criei um outro grupo que a pessoa paga para entrar para a gente selecionar. Mas é coisa de R$10, é mais para a pessoa a gente selecionar, porque o grupo é aberto. A gente tira dúvida a todo momento, eles conversam entre si, eles se ajudam, cada um tem uma expertise. Às vezes eu quero uma empresa tal, o outro fala, eu trabalho aqui, ou essa empresa não é tão boa, ou é tão boa, então isso ajuda demais. Manter um grupo aberto, organizado, não é fácil, é bem difícil. Né, Montanha? Não é fácil. Não é fácil, não. E aí tudo começou, e a gente foi estudando, especializando, e uma coisa que eu ouvi aqui, que isso não tem como ser diferente, você vai chegando numa hora que você acaba ficando sozinho. Porque você lê, você busca conhecimento, curso, você começa a se distanciar naturalmente de amigos de infância. Então, e a gente é apaixonado por isso. Né? Não, eu comentei lá. E até, inclusive, se você se prender a isso, tu não evolui, pô. Evolui. Entendeu? Então, isso é uma questão de escolha, são escolhas, né? Quando eu falei no trabalho lá, tô indo pro podcast, todo mundo, quê? Como assim? Tem gente que não sabe nem falar. E eu faço pelo menos um podcast por mês, né? Eu faço bastante isso, então as pessoas ainda se assustam, né? Bacana. E o resultado que eu tô recebendo convite, antigamente eu tinha que participar, conquistar o espaço, hoje o convite chega até mim através do Instagram, que ainda é um Instagram pouco trabalhado, acho que dá para explorar muita coisa, a internet é um mundo infinito aí, mas mesmo assim a gente recebe muito convite. Eu agora também estou muito presente em curso de oratória, é o que eu estou fazendo agora no momento. Já falou com ele do Entendeu? Magazine? Bota um Vamos gravador aí, conversar, amiga. vamos conversar. É tão fácil, né? Porque toda hora ele pergunta, então tem que... Faltou só o chocolate, que cada hora... Exatamente. Não, o que acontece? Ele falou, eu falei hoje sobre que tu ficou de ir no outro Mente Brilhante. Sim. E a gente está preparando um evento no Web Negócios em Bangu para falar com os talentos da Zona Oeste. Então, quando tu falou da oratória, hoje eu reuni muita gente aqui hoje, especificamente, que já está praticamente minha palestra hoje já está. As palestras Inclusive a gente vai ter que fechar alguma coisa aí, porque tá chegando a eleição e eu fui contratado por um político
para ajudar ele na oratória. Então, a gente vai precisar de espaço, de qualidade, de coisa. E mídia também, mídia. Vai ser mídia. A mídia que vai ter. Quando eu falei que eu tinha 1.000 e poucos alunos, ele, não, que pensa que é voto e tal. Mas uma coisa de cada vez, né? Um dia de cada vez, uma devagarzinho. Mas vamos treinar ele, vamos fazer, que é diferente, né? Oratória para política é diferente. É persuasão, é conquistar pessoas, encantar pessoas. É um pouquinho diferente. Mas é um leque já que vai abrindo, né? É um leque que vai abrir. Eu trabalhei com marketing político há um tempo. E, assim, realmente é um mundo. Eu acabei ficando apaixonado por política. Por conta dessa questão do você conhecer pessoas, saber como é que, o que elas pensam. Tem a questão hoje, agora, ultimamente, baixou um pouquinho, mas existem as divergências, né? A polaridade. Então, assim, eu gostei bastante aqui. Inclusive aqui mesmo, em Mesquita, a gente chegou a trabalhar. Eu comecei o Narcos Política aqui em Mesquita, trabalhando com um ex-vereador aqui da região. Mas foi bem bacana. De lá para cá, todo ano a gente tem uma coisinha. Morde alguma coisa. Todo ano o bolso fica como? Mas a gente vai falar de currículo, né, irmão? Vamos lá. Fala aí. Vem cá. Quais as sessões essenciais para a gente botar no currículo aí, cara? Bom, existe um esqueleto padrão, né, do currículo, que são dados pessoais, seu objetivo, resumo profissional, a sua formação, seus cursos e a sua experiência. Esse é o esqueleto, tá? Um detalhe importante. É obrigatório hoje você colocar o seu objetivo, porque você pode estar sendo avaliado por uma inteligência artificial. Então, se não tiver lá que você quer ser, eu quero ser professor, quero ser médico, quero ser motorista, o robozinho ele vai te descartar, porque ele não vai entender que você quer com aquela vaga. Realmente só fazer o currículo Só e fazer o seja o que Deus quiser, o que botar lá para me fazer, não. Isso. Exatamente. Hoje a gente está falando de futuro do trabalho, que é hoje que a gente busca os especialistas, né? O que você faz? O que você resolve? Trabalhar é resolver encrenca, né? O que você resolve? Montar jornalista, ele resolve isso aqui, né? O que você resolve? Então, cada um tem uma coisa. Você pode fazer outras coisas, mas o ideal é que você faça uma coisa muito bem, a ponto de se destacar no mercado. Entendeu? Boa. Maravilha. Fala a próxima aí. Quem é a próxima? Não, eu tenho uma curiosidade, porque, tipo assim, às vezes, como você falou, você tem que colocar o que você quer no currículo. Certo. Só porque, tipo assim, eu vou para uma vaga uma entrevista de serviços gerais. Aí, mas eu só tô ali no momento que aquela é a minha oportunidade. Mas para me poder preencher, como é que eu preencho isso daí se eu quero ser, vamos botar uma médica em medicina. E no momento eu tô na área da... Entendi. Você está estudando por uma coisa, mas a necessidade vai te fazer aceitar um emprego de menor condição, é isso? Isso. Então, para o recrutador, isso é muito ruim, porque ele sabe que você não vai ficar feliz naquele cargo. Então, a minha recomendação para você, pessoalmente, é não informar nada, nem que você está estudando medicina. Porque se você vai ser contratado para auxiliar de serviços gerais, pelo menos eu quero alguém que se identifique com a empresa, que vai ficar um tempo ali, vai entender da cultura, vai conhecer as pessoas, vai conhecer como se trabalha, porque a gente quer deixar aquela pessoa livre para trabalhar. Então, se você está numa medicina, você está num processo... Uma coisa é você estar dentro da empresa e buscar uma evolução, outra coisa é eu já te contratar estudando. A empresa não vê com bons olhos. Mas a minha dica é, não informe. Então, por exemplo, se eu estou entrando para ser professor de uma faculdade, mas eu estou terminando uma medicina, eu não vou falar. Eu não vou falar, tá? Comigo já aconteceu dessa questão de colocar um montão de coisa. Eu deixei de ocupar uma vaga porque eu tinha muitas atribuições. Eu coloquei lá que eu fazia isso na época do jornalismo mesmo. Fazia isso, fazia aquilo outro. Aí o cara me dispensou. Aí apareceu a mesma vaga, depois eu me candidatei de novo, aí avancei. Aí eu perguntei pro cara, por que da outra vez eu não passei na segunda fase e agora eu tô conseguindo avançar? Pô, você colocou no currículo que você fazia várias paradas, tu não vai conseguir dar atenção a esse trabalho aqui.
E aí foi que eu já tinha refeito o currículo, e não tinha mencionado várias coisas que eu achava que era importante, né? Até inclusive no currículo tem que bater já certinho com o que você vai explanar, né? Se houver dinâmica de você explorar aquela questão, daquele conhecimento. Isso aí. Pergunte. Bom, eu sou da época da idade do currículo Vitae, lembra, né? Vitae? Você preenchia. Né? Que preenchia. Aí a pergunta a questão aqui, qual é a melhor forma e a ordem para a gente listar as minhas informações pessoais? No currículo? Então, primeiro deixa eu só esclarecer uma coisa. Hoje em dia, currículo vitae vem do latim, então ou você bota currículo vitae ou você bota currículo em português. Currículo tá errado. Currículo Vitae. Mas hoje a gente não coloca mais, vai o nome direto, menos é mais. Os recrutadores têm algo em torno de 7 segundos para olhar seu currículo. Então ele vem com a canetinha lá e vai circulando, bairro que você mora, idade e o que foi interessante para aquele perfil que ele está buscando. Aí ele já salta os olhos, aí ele vai falar, ó, a Lili tá adequada a esse perfil. Aí já separa. Aí você já se destacou. Por isso a importância de ter um currículo estratégico que atenda aquela vaga. Mas respondendo a sua pergunta, primeiro, dados pessoais. Então, aí a gente tem que conhecer, aí é uma coisa que eu vou falar que às vezes as pessoas não gostam, né? Não se manda muito currículo. Quantidade não é qualidade, se manda pouco currículo. Por você tentar ao máximo ter ligação com aquele currículo, entendeu? Eu sempre falo que arrumar emprego é igual relacionamento. Você só pode ter um, né? Apesar de ter 2 empregos, você pode ter um. Então, porque, por exemplo, você vai botar lá, nacionalidade, você nasceu no Brasil. Ah, mas se eu nasci em Portugal, mas vim para cá, pode ser que em algumas empresas isso afete alguma coisa. Por exemplo, time de futebol tem quantidade de estrangeiro, tem lojas que são muito específicas, tem loja que vende loja de samba, por exemplo, né? Tem loja que tem um perfil muito específico. Então, às vezes, não é questão de beleza, não é questão de às vezes até teu sotaque, como é que você vai... Ah, eu vim do Sul, eu falo carregado, como é que você vai trabalhar com telemarketing, vender um produto do Rio de Janeiro? É diferente, né? Então, preencher os dados pessoais, objetivo do currículo é fundamental e um resumo da sua profissão. Seus maiores e melhores resultados, o que você fez e suas qualidades. Então, por exemplo, eu coloco lá, Montanha, ele pode falar que em 2023 ele fez mais de 500 podcasts. Como ele falou, live, 250 e poucas lives. Aí a pessoa fala assim, cara, esse cara é referência. Quando ele fecha um contrato, ele fala, ó, eu fiz X aqui, Y aqui. Nossa, o cara fez isso aqui, tá meu material, ó, tá aí, ó. Meu Instagram, entendeu? Entendi. E o restante é sua formação técnica. Hoje, qual é o grande segredo? É você equilibrar formação técnica, que a gente chama de hard skill, né, que está na moda, esses termos em inglês, e o soft skill, que são as habilidades comportamentais. Então, como a gente falou aqui da nossa colega da Marta, né, ela é uma ótima esteticista, mas mais do que isso, ela está preocupada, ela tem empatia, ela se preocupa com o cliente, ela tem cuidado até com o cliente vai estar deitado. Olha a profundidade que ela chega. Isso vai gerar qualidade. Então, quanto mais você tem essas habilidades... Porque, por exemplo, dirigir carro, Uber, todo mundo dirige. Mas todos os Uber são bons? Não. Alguns estão de cara feia, estão de cara emburrada. E a gente vai, de novo, na história do problema, né? O cliente não tem nada a ver com isso. O problema todo mundo tem. Então, saber gerenciar inteligência emocional, ser adaptável, né? Às vezes, vou mudar teu ônibus, vou mudar tua linha. Aí tu começa a reclamar. Não, isso aqui é meu, não é seu, é da empresa. A empresa tem uma gestão, vai buscar o melhor. A empresa foi feita para dar lucro, né? Então, hoje em dia, as coisas estão muito rápidas, volátil, tá tudo muito acelerado, né? Então, a gente tem que... Não é o ideal a gente correr, o ideal é a gente caminhar. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que parar de correr e começar a andar, porque a gente é o país que é mais ansioso do mundo, mas as coisas também, se a gente ficar parado, a gente fica para trás. A gente tem que estar ligado nessas inovações aí. Pergunta, Vivi. Então, na verdade, assim, certa vez eu fui fazer um currículo
Queria até que você me tirasse essa dúvida. Aham. E ali estava assim, o salário eu já sabia qual seria um Sim. salário, e estava me dizendo qual seria a minha pretensão salarial. E eu, na hora, não soube responder. Eu acredito que isso deve ser dúvida de muita gente que está em casa também. Porque, tipo assim, se eu já tenho um salário, se você já está me dizendo que vai ser esse salário, será que se eu botar um salário a mais do que eu, de fato, eu queira, ele não vai me contratar? Entendeu? Então, Boa me ajuda pergunta, a boa resolver pergunta. isso aí. Você lembra o cargo ou não? Não me recordo. Isso Então, aí. vamos lá. Quando a empresa coloca o salário, ela já está te dizendo que aquilo ali que ela pode te pagar, certo? Numa negociação de salário, ela precisa conhecer com que ela está negociando. Nesse caso, você é uma candidata. Mas se ela colocou o salário e pediu pretensão, ela quer saber se aquele valor te atende. Agora, se não tem valor e ela pede uma pretensão, o que eu sugiro? Você olhar o que paga o piso. Qual é o piso da categoria do seu cargo, da sua função. O que, por exemplo, motorista é algo em torno de 3 mil, né, hoje? 3.040. 3 mil e pouquinho, né? É o piso. Então, se o motorista botar 5 mil, ele não vai receber 5 mil. A empresa não vai pagar. Aí, por exemplo, você pode jogar no Google lá e pesquisar, ou pelo sindicato. É uma ideia. Por um outro lado, hoje em dia, tem muito PJ. E existe uma conta fixa que você faz o piso, por exemplo, 3.040, motorista. Se ele falar assim, ó, você vai trabalhar PJ, você vai abrir um MEI e vai prestar serviço. Eu não vou tirar passagem, eu vou tirar alimentação, não vou tirar nada. Você multiplica por 1,7. E ali já está incluído tudo. Férias, 13º, essa conta já fecha. Se alguém puder fazer essa conta aí, pra gente ter uma ideia. Eu não sei nem Né? como é que faz essa Eu conta. sou péssima de matemática. 3 mil vezes 1,7. Não, porque isso é Isso vai dar o interessante. salário cheio, completo. Aí você negocia uma semaninha de férias no final do ano, mais 3 dias em outro momento, entendeu? Então, hoje em Ou dia, sai isso mais ainda cedo. acontece ainda, porque eu tô falando de quase 20 anos atrás. Não, hoje em dia é assim. É assim que funciona. É assim que funciona. Agora, é diferente, por exemplo, eu encontro a Marta no Instagram, né? E quero trazer ela para o meu salão para trabalhar de estética. Aí é diferente. Eu conheci o trabalho dela, ela vai fazer o preço dela. Ela, ó, meu sábado é R$1.000. Atendo ou não, tem cliente ou não. Meu sábado é X. Ai, o olho dela brilhou na marca. Não, acho que é mais. Fez um 7. É. Deve dar mais de 5 mil, não? 3 mil reais vezes É que meu celular tá desligado. 3 mil. Mas a gente depois dessa. É isso aí. Entendeu? Aí é uma situação diferente. Por exemplo, aí é precificar, né? Que eu falei Sim, aqui, é. eu fui convidado para treinar uma pessoa de oratória. Eu ainda não sei quanto eu vou cobrar, porque eu vou sentar numa reunião segunda-feira, eu preciso conhecer a pessoa para saber 5.100. 5,100. Aí, isso aí. Tá quase o errado dobro. aqui. Que parece muito, Isso aí. mas lembre-se que você não tem benefício. Aqueles benefícios Eles tradicionais. vão ser embutidos. Que, de certa forma, isso. Hoje Eu acho que vai acabar, né? O formato da SCP que o pessoal está contratando hoje, Isso. eu atendo algumas empresas Uhum. que eles ele não é MEI e não é CLT. É o tal da SCP. Isso. É o nome que eles estão dando. Aham. É E. bom a pessoa estar atenta a isso, né? Tem que estar atento. Tem que estar Mas atenta a aí essa até- conta. Mas aí até o lance do INSS, essas paradas, é tudo com a pessoa. É tudo com a A pessoa. pessoa tem que pagar a previdência, a pessoa tem que pagar Isso. tudo. Se tu, é assim, a pessoa te paga ali, paga 8 horas do seu dia. Se tu fizer 2 horas, ela só vai te pagar as 2 horas. É. Eu passei por uma situação que eu estava num lugar no hospital, a mãe da pessoa morreu ali no hospital. O cara falou, o que tu vai fazer? Tu vai embora ou tu vai parar o trabalho? Não vou ter que parar o trabalho. Parou ali, só pagou ela, Isso aí. as horas, e ela trabalhou. Ele não. CNPJ É. não tem coração. Não. Isso aí. Mas ainda assim, não tem essas vantagens, mas É. É verdade. Por isso que eu faço live todo Se dia. liga nisso aí, galera. Isso é muito Eu importante. faço live todo dia. a pessoa cresce o olho no dinheiro. No dinheiro 3 mil, a pessoa vai ganhar 5 mil. Isso. Quase o dobro. Maneiro. Ai. Porém, é tudo, literalmente, Isso tudo aí. por sua conta. E existem contratos por produtividade, né? Por exemplo, jogador, cabeleireira. Se você atender 10, você ganha X. Se atender 5, se atender 15, tem bônus.
Se a pessoa chega aqui e falar que veio por causa de você, tem mais tanto, entendeu? Até falando, enfermeiro é um hospital. Sim. Quando chegar atrasado, cumprir o seu horário certinho, botar o dedo lá, ganha a cesta básica, ganha um vale de não sei quanto, tem umas paradas dessa lá. Boa. Então tem que ficar atento, galera. Tem que ficar atento. Tem pergunta? As coisas mudaram. Vamos para a parte final aí do programa aí, tem? Tem? Eu queria, O eu tempo... queria fazer mais uma pergunta rapidinho. Posso fazer? Pode? Então, qual é a importância de personalizar um currículo para cada vaga de emprego? A importância é que eu falei, currículo é igual relacionamento, né? Você bota sua melhor roupa, seu melhor perfume. Olha como é que vocês estão arrumados aqui para o evento de hoje. E currículo é isso. Se o seu currículo chega todo amassado, eu vou pensar que você é relaxada, entendeu? Se o teu currículo tem erro de português, eu vou achar que você fala errado. Se o teu currículo está desconfigurado, eu vou achar que você não tem compromisso com aquilo. Eu não conheço você, eu estou conhecendo você através de um papel. Então, a melhor forma daquele papel, tô falando papel, pode ser online, né? É isso que eu ia perguntar, impresso ou digital? Então, sempre, esteja você trabalhando ou não, sempre tem os dois. Por exemplo, se alguém aqui pede meu currículo agora, eu tenho ele aqui disponível. Agora, se ele pede físico, eu tenho lá no carro. Com foto ou sem foto? Pouquíssimo usado hoje em dia, né? Também. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu passei por uma assim, eu falei assim, pra quê? Trabalho online, pra que eu vou fazer um currículo e tal? Aí a pessoa, a professora do curso, não, eu tô precisando pra você, mas manda seu currículo. Eu, vixi. Inclusive hoje, né? Alguns currículos já estão atualizados com carga horária para atender, inclusive, vagas em Portugal, por exemplo. Entendeu? Portugal ele pede a carga horária dos cursos para ver se é aceito lá. Então, fez graduação, quantas horas? Porque a gente sabe que no Brasil hoje se abriu demais essa questão de graduação, pós. Tem pós que faz em 3 meses hoje, né? É verdade. Então tem umas que não vão ser aceitas. Teve uma amiga que falou que eles obrigaram a ter foto, tem que ter foto. E hoje em essa dia? questão, hoje em dia. Outra ainda tem pergunta, a questão, então, Acabou, né? vamos lá. Trabalhar, recepcionista de aeroporto, vendedor de loja de shopping, eu preciso ver a sua foto. E aí não é questão de estética somente. Mas, por exemplo, nem todo mundo pode vender roupa de praia, entendeu? Nem todo mundo pode trabalhar numa loja de instrumento musical, entende? É muito específico. Em algumas lojas, a C&A, por exemplo, ela é muito inclusiva, né? Você vai ver cadeirantes trabalhando, você vai ver pessoas com deficiência até agudas trabalhando lá. E em alguns cargos precisa ter uma maquiagem carregada. Então, às vezes, homem é complicado trabalhar naquele cargo. Mas, por outro lado, eu não posso botar no anúncio, não trabalha homem. Isso fica subentendido, porque eu não posso discriminar. Mas, no geral, logicamente, falando agora uma coisa do outro lado, claro que a gente está sendo avaliado pela nossa estética também. Ninguém assume isso, mas isso Isso é acontece. verdade, gente. A minha irmã falou pra Isso é mim verdade, que eu tenho ela prova. Tem que usar a maquiagem combinando com a blusa. O lado bom da coisa hoje, que assim, todo mundo reclamava que numa foto 3x4 ninguém fica bonito. Mas hoje o RH ele vai nas suas redes sociais. Eu ia perguntar agora. Vai. Hoje em dia, assim, Exato. fora disso aqui, eu tenho uma empresa. E a pessoa me pediu, não pediu meu telefone, não pediu meu coisa. Me passa a rede social da sua empresa. Isso aí. Eu fui analisado, eu mandei a proposta, tudo bonitinho. Proposta aqui, aprovada, valor, tudo. Antes de fechar, me passa a rede social da sua empresa. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe, olha o que acontece. Algumas empresas, elas dão muita importância para missão, visão e para os valores, certo? Então, por exemplo, se você é um cara, e aqui eu não estou de lado nenhum, estou só conceituando a coisa. Se você é um cara de direita, ou que ama o Bolsonaro, por exemplo, e a empresa é de esquerda e ela é do lado do Lula, ela pode não te contratar, dependendo do teu nível de entrega. Tem gente que hoje está perdendo tempo falando mal de político, falando mal de time de futebol.
de religião. Isso já foi, isso já era. A gente está vivendo outro momento. Exatamente. A gente tem que andar para frente, tem que pensar na frente. Né? Eu vou comprar esse doce aqui. Não me interessa se a pessoa que fez é do lado X ou Y. Exato. O que me interessa é a qualidade, é o sabor. Então eu não posso ser atraído por essas coisas. Então quem está perdendo esse tempo está ficando para trás. Está perdendo emprego. Então, professor, o que eu falei que me criou uma dúvida sobre a foto do currículo, porque eu trabalhei muitos anos como diarista, 14 a 15 anos. E eu fui muito daquela parte diarista, a parte de tomar conta de casa. Eu fui muito indicada, de um passou para outro. E chegou um tempo que eu percebi, uma patroa me passava para outra, meu contato, e eu percebi que quando passa, praticamente é quase 100% de você fechar ali Indicação, né? Indicação. Quando elas viam O a minha famoso foto... network hoje, né? Exatamente. Quando elas viam a minha foto, elas desistiram. Aí eu passei a mudar. Eu falei, vou trocar essa foto. Vou botar ou uma flor, ou qualquer coisa. Que a pessoa só vai me ver quando eu chegar na hora. E quando chegava na hora, é bem mais difícil de me dizer ou não do que vendo a minha foto. Eu falei, gente, é minha foto. Ou seja, a aparência, porque não estava dentro do perfil para aquele trabalho. A pessoa queria uma pessoa, sei lá, por mais que seja da cor, assim eu acho, né? Lili, o que eu penso hoje, livramento, né? É melhor não estar nesse lugar, né? Trabalhar. Se ela está trabalhando pela foto e você vai ser diarista, ela não merece ter você como funcionária. Né? Não, ali eu ficava vendo que ela queria uma Mas pessoa. isso existe, claro que existe. Aí eu falei assim, claro, tanto existe. que 3 pessoas me passaram, você é certo de te chamar, não sei o que você vai gostar, porque eu falei muito bem de você, tudo bem. Quando a pessoa chegava lá, ligava, abria a câmera e via minha foto, falava assim, essa não serve para trabalhar comigo. Muito organizada, que eu sempre gostei de me arrumar, me vestir bem, essas coisas todas. Então eu senti um certo preconceito nessa parte. Sim. A pessoa queria te ver, sei lá, não, esse momento aí não é você, esse lugar aí não é para você, você não pode estar com esse tipo de roupa. Eu falei, gente, por isso que eu tô falando da Hoje foto. está muito comum, Montanha. Não pegou, ainda não caiu no gosto assim, das empresas, mas algumas empresas, alguns sites estão pedindo um vídeo currículo. Que a gente fala que é um pitchzinho, né? 1 minuto, 2 minutos, você gravar falando de você. Um resumo da tua carreira. Eu não cheguei até a vender esse serviço. Ainda vou mais além. Eu terminei uma pós-graduação agora que o trabalho era um pitch, era 5 minutos. Eu falar de alguma coisa, eu falei de currículo. Eu falar de alguma coisa com um slide, aquele redondinho ali, tem um nome agora que eu esqueci. Loft, um negócio assim. E eu falando e deu 4 e pouco, parei. Entendeu? Então, tem gente que arruma a mesa lá, bota algumas coisas. Um engenheiro, por exemplo, ele bota um capacete, bota uns livros assim, e fala, eu comecei em tal lugar, então já está muito além da foto. Né? Muito. Dá um exemplo, o sistema Pirjan trabalha assim, mas é opcional. Você quer anexar um vídeo? É opcional. E aí eu já penso que é um diferencial. É um diferencial. Botou a cara ali, o cara tá disposto a... E aí quem tem facilidade, né, Montanha, pega o celular e grava. Porque ele não está preocupado com fundo, com som, não é isso? Mas é o aquilo também, conteúdo. tem que saber o que ele vai falar, o que vai dizer, porque ele também pode ser também um tiro no pé. Pode ser tiro no pé. Isso aí. Porque tem gente que acha que tá bom, mas não validou aquilo ali, né? Entendeu? Eu tenho uma facilidade, como eu tô sempre na sala de aula, então todo projeto que eu monto, o slide, eu mostro para os alunos que me dão um feedback natural, me dá uma validação disso aí. Né? E aí, gostou? Pô, Eu amei. Já Eu foi? Aprendi um bocado de coisa aqui. Amei. já acabou? Top. Acabou nada. Passa rápido, porque vamos passar rápido, né? Na verdade, a gente tem que Pois acabar é. mesmo. Daqui a pouco. Não, na verdade, tem que acabar, porque vai começar os pênaltis ali e o bagulho vai ficar doido. Mas de qualquer forma, tu tá devendo um retorno aqui, já conhece o caminho, sabe o esquema. Quero falar que eu recebi aqui uma mensagem de alguém da tua equipe, mandando eu entrar em alguma coisa. Onde? Aqui, eu recebi agora no zap aqui. Oi, Eu não gosto mais O cobrar. negócio tá rápido, o negócio tá bom, hein? Viu? É isso aí. Mas, ó, de verdade, eu me senti muito à vontade, gostei muito. Que bom. Né?
Foi legal tu me convidar para entrar aqui, para assistir a Marta falando. A gente sempre está aprendendo a todo momento, né? É um ramo que a gente não conhece muito bem. Verdade. Apesar do homem hoje cuidar muito mais da Vai lá estética do fazer que uma ontem. limpeza que eu vou deixar você mais novo do que você Isso já aí, é. tenho certeza disso. Profunda. Arrasou. Tenho E ela certeza tem disso. futuro, porque a visão dela é uma visão de águia. Visão de águia. E águia anda com águia, né? Águia. Daí, Por isso a gente está aqui. Monte Web, Monte Web. aqui, ó. Vou ter que contratar, Poderosa. vou ter que contratar também. Montanha, só falar que, ó, depois se tu quiser, a gente está funcionando lá a mentoria, né? Tem alguns alunos agora. Mentoria, a gente consegue. E aí eu já vou deixar aqui uma coisa: que quem trata passado é terapeuta, psicólogo, eu trato futuro. A gente trabalha no ponto A, ponto B, a gente ajuda pessoas a conquistar seus objetivos profissionais com estratégia, técnica, não tem charlatanismo, aqui tem muito conhecimento, estrutura, ferramenta, né? Então a gente provoca o ser humano a entregar o melhor de cada um. Beleza? Então, quem Beleza. quiser, minha rede social Já vou te seguir. é prof. Segue. _ Sérgio Rocha no Instagram. E lá a gente consegue trocar uma ideia. Pode mandar um direct lá. Super acessível. Não tem muito tempo, mas a gente dá um jeito. A gente É vai, isso aí. vai se virando aí. Agradecer a todo mundo aí. beleza. Obrigado, Montanha, pelo Maravilhoso. convite. Ainda tem TV, Meninas, prazer conhecê-las. Tem TV, tem De bom. Cara, Marta. Foi um prazer. Muito Põe bom. no Instagram. Show de bola. Eu já tô seguindo aqui. Depois eu vou. Muito bom. Esclarecedor. Vai lá e fala do nosso evento aí, gente. Vai ver no teu peixe. Evento Monte Web agora vai ser quando? Mês de quando? Próximo evento agora vai ser quando? Novembro. Novembro, dia 11 de novembro. Galera, você não pode ficar de fora, não pode perder. Ó, essa daqui veio do primeiro evento. Já veio, já ficou, já utilizou até aqui. Gostou, não foi? É isso aí. Então, essa galera que tá aqui também vai fazer parte, já é nosso. Já. Monte Webcast São Paulo. Isso aí. Monte Webcast São Paulo. Você É isso aí. Vai levar a turma toda. Vai todo mundo. Poxa, Não, isso não. vai ser Do bacana. coração. Vai ser. Coração. Não, mas seria. Como é que é São Paulo? Me explica aí, São Paulo. São Paulo, o que acontece, cara? Apareceu uma oportunidade da gente. Não, gente. Ai, meu Deus. E- Não, já acabou, já acabou, né, chefe? Já. Não, acabou não. Acabou, não, acabou. Não, acabou mais ou menos. Mas eu vou explicar aqui pra galera que assim, dia 14 de setembro, fui convidado por uma pessoa de Santa Catarina a fazer um lançamento delas através do podcast. São 2 horas de podcast em Taboão da Serra, município metropolitano, cidade metropolitana de Sim. São Paulo, bem pertinho ali da zona sul de São Paulo lá. E aí a gente já tinha a ideia de ir para lá em outubro. A gente antecipou isso por conta dessa questão. A pessoa ela ia vir para o Rio, já gravou comigo, já inclusive viria para o Rio para gravar, mas esbarrou nas altas passagens. E aí a gente conseguiu achar um formato. Fica mais fácil tu ir pra lá, né? A gente conseguiu achar um formato aí, defendeu. A gente conseguiu achar um formato que a gente conseguisse atendê-las e aí fazer o mesmo modo operante Com que a gente faz qualidade. aqui, com passagem, com tudo, indo para São Paulo. Então eu tenho 4 convidados já agendados para lá e ainda tenho 3 vagas. Pra São Paulo. São Paulo, Aí, ó. Interessante, hein? Aí, ó. 3 vagas. Interessante. 3 vagas para ser entrevistado lá. Nós vamos. No coração. Dessa vez, todo mundo no coração. Mas em breve, quem sabe, né? Coração. Ele vai lá abrir caminho. É isso aí. Vai, Vai, meu filho, vai. Vai Abre pra caminho pra caminho. gente. Isso aí. Abre a porta, abre a porta. É isso aí. Abre o mar. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho, acabou a maratona hoje. 16 Caramba. episódios gravados hoje. Recorde absoluto. Vou entrar pro Guinness Book. Caraca. Beijo do Pesadão. Sem luta na vitória. Deixa eu esquecer o resto do Deus é o dono do lugar. Gratidão.